O Jornal do Meio-Dia está de volta e o deputado estadual Wilson Santos se reuniu com o conselheiro Walter Albano, presidente da mesa técnica dos consignados do Tribunal de Contas do Estado, para discutir justamente a prorrogação por mais de 90 dias da suspensão dos descontos de empréstimos consignados dos servidores públicos estaduais. No entanto, uma das instituições financeiras já obteve na Justiça a suspensão do decreto do governo que interrompia a cobrança na folha de pagamento desses empréstimos. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o deputado estadual Wilson Santos, do PSD. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde, bem-vindo. Telespectadores. Deputado, uma das empresas aí dos empréstimos consignados já conseguiu aí o direito de voltar a cobrar os servidores. São várias empresas. Onde passa um boi, passa uma boiada? Infelizmente, passa uma boiada, Lúcio. Eu vou reapresentar na sessão de amanhã, quarta-feira, um novo projeto para tentar suspender novamente por mais de 90 dias. Foi uma decisão recente do desembargador Jones Gattas. Nós respeitamos o magistrado, mas nós vamos tentar, no Legislativo, uma nova suspensão desse prazo, porque esse assunto não foi resolvido. Servidores continuam angustiados, alguns adoentados, outros desfazendo de bens, gente em desespero, pensando até em fazer besteira com a vida. Tem quase 70 mil contratos irregulares, segundo revelou aí o presidente do TCE, Sérgio Ricardo. Lúcio, eu posso dizer que foi uma das maiores falcatruas que aconteceu com o servidor público na história de Mato Grosso. Há muito tempo o servidor vem se endividando. E com o não pagamento de 3 RGAs, 2019, 2020, 2021, este endividamento explodiu. Teve banco aí, sociedade de crédito, que chegou a cobrar 6, 7% ao mês. Ao mês. Quer dizer, um estupro ao servidor. E todo mundo que cruzou o caminho do servidor nesse assunto consignados, tirou um pedaço. Né? O Estado tirava, do que era cobrado de juros, o Estado tirava 3% para um fundo de desenvolvimento para o servidor, mais 4,85% para o Desenvolve MT. Ninguém sabe o que faziam com essa grana. Os juros cobrados pelos bancos e pelas sociedades de crédito estratosféricos, sem controle nenhum, um absurdo. Quando não era empréstimo consignado, caía no cartão de crédito, que eram juros muito maiores, um absurdo total. A CEPLAG, que tinha o dever de controlar todo o sistema, não fez o controle. A Desenvolve MT, que tinha o dever de fiscalizar os cartões de crédito, também não fez e chegou a um endividamento impagável. Um absurdo o que aconteceu com o servidor de Mato Grosso. Deputado, em específico sobre essa decisão, qual foi a justificativa do desembargador? Porque 60 mil contratos, muitos deles com inconsistências graves, sem assinatura, conforme apontou o próprio TCE. Número de CPF errado, identificação omissa, e aí isso é uma presunção de que a empresa não estaria errada, né? Mas há muita coisa errada, não é verdade? Qual foi a justificativa para a gente entender que pode ser um precedente perigoso, porque são várias empresas até sem o devido credenciamento no Banco Central, não é verdade? Camila, muito boa a sua análise. São mais de 30 bancos e sociedades de crédito que fazem essa relação. Basicamente, o desembargador estabelece de que é uma relação entre banco e servidor, servidor e banco. E que não pode a outra parte ter prejuízo. Quer dizer, essa outra parte sugou o servidor, estuprou o servidor. Contra o hipossuficiente, sem recursos. O que foi? Agora, a origem de tudo isto aí foi o governo ter atacado a lei que a Assembleia fez. Em 2018, a Assembleia fez uma CPI durante 8 meses. Dessa CPI nasceu uma lei. Essa lei foi atacada pelo governo, vetou o projeto. Nós derrubamos o veto, transformamos em lei. Depois o governo foi ao Supremo Tribunal Federal contra a lei. Derrubou. Essa lei, encabeçada pelo então deputado Guilherme Maluf e Allan Kardec, essa lei, se ela vigorasse para valer,
não haveria esse endividamento que aconteceu. Os descontos pró-Estado não aconteceriam. Os bancos teriam sido fiscalizados com rigor. Haveria transparência nessa relação. Mas, infelizmente, a lei foi atacada, foi combatida, derrubada. Depois o governo amplia a margem para empréstimos e abriu a porteira. Aí hoje são quase 40 bancos que deitam e rolam em cima do servidor. Agora, deputado, como entender que um escândalo desse tamanho, ainda dizem, até na justiça, que é uma relação de consumo entre o servidor e esse banco digital que emprestou o dinheiro? Mas nós vamos para cima, Lúcio. Nós vamos para a Justiça Federal, nós vamos para o STJ. Isso daí não é um caso de polícia? Ou não é? Já passou de polícia, não sei o que vem depois de polícia, né? É um escândalo que aconteceu. São bilhões de reais, porque o Brasil virou hoje uma praia, né, segura para o rentismo, né? Hoje ganha dinheiro quem vende dinheiro, quem empresta dinheiro. Não é gerar produtos, não é produzir, não é fomentar a economia, não é vender dinheiro, é agiotar. Até o Estado agiotou. O governador ficou bravo comigo quando eu disse que o Estado praticou agiotagem. Quando o Estado tira 7,85% dos juros cobrados pelos bancos do lombo do servidor. E na lei do deputado Guilherme Maluf, ele dizia o seguinte: esses 3% terão que ser pagos ao fundo pelo banco que empresta, não pelo servidor. E o Estado que cobra juros de 8% do servidor, é o mesmo Estado que não paga a RGA atrasada. São 3 anos, né? Em 2019, o governador Mauro assumiu o Estado e resolveu não pagar. Depois veio a pandemia e o presidente Jair Bolsonaro, para dar apoio financeiro a estados e municípios, ele impôs uma nova legislação proibindo estados e municípios de pagarem o RGA. E o servidor, que não tem nada, absolutamente nada a ver com isto aí, perdeu 3 RGAs, que dá mais ou menos de 18% a 22% de prejuízo. E agora, passada a pandemia, que foi um período de certa recessão econômica, muitos dizem que o que ficou acabou, não é mais devido, né, deputado? A gente escuta isso até de secretários de Estado. Mas nós não vamos sossegar. A Assembleia, ela, liderada pelo deputado Botelho, tem cobrado duro isso. Agora já se apresentam os primeiros pré-candidatos ao governo de Mato Grosso. Nós vamos sabatiná-los na Assembleia e vamos cobrar deles um posicionamento em relação a esse resíduo que existe de mais de 18% em favor dos servidores. Por isso vai ter que ser pago. Nem que seja pago parcelado, pague RGA mais 2, 3% por ano, 4, 5% por ano, 1, 2% por mês, vai ter que ser pago. Esse dinheiro é do servidor, é um direito constitucional. A Assembleia tem que ter brio, hombridade e exigir, já que o atual governo está encerrando, que os pretendentes ao Paiaguás assumam compromissos públicos com o servidor de que irão devolver, mesmo que seja parcelado, esse resíduo ao servidor. Deputado, um assunto que se encontra adormecido numa das gavetas do ministro André Mendonça, do STF, a contestação da lei da pesca de Mato Grosso. E aí, não vai decidir nunca isso? Lúcio, é um absurdo, né? O regimento interno do Supremo Tribunal Federal não estabelece um limite de prazo para que os relatores apresentem seus votos. Demos um azar enorme do sorteio ter caído com o ministro André Mendonça. Tudo bem, ele pode dar o parecer contrário dele, mas devolva a matéria para que os outros ministros possam votar. Porque nós temos muita confiança de que os outros ministros vão ouvir o Ministério da Pesca, o Ministério do Meio Ambiente, a Defensoria Pública Federal, a Advocacia Geral da União, o Ministério Público Federal. Todas essas entidades, principalmente o Ministério da Pesca, já se manifestaram nos autos contra a lei da pesca em Mato Grosso, para que devolva o direito do pescador profissional exercer a sua profissão. Exatamente isso que eu ia perguntar ao senhor. Em que fase que está o processo? Já houve o contraditório, todas as partes ali já foram ouvidas? Fase zero.
Fase zero. Fase zero. O ministro sentou, realizou 2 audiências, ficou nervoso no meio de uma audiência, acabou a audiência de maneira autoritária e não andou mais. Ele sequer decidiu se ele aceita ou não mais de 10 entidades, Camilas, técnicas, científicas, que querem entrar nos autos como amigos curi, Sim. trazendo documentos, experiências, para que contribua com o julgamento dele. Ele sentou em cima da matéria, não apresenta o voto e não deixa os colegas votarem. Deputado, tem uma velha máxima aí que perguntar não ofende. O senhor tem um novo colega de partido, Emanuel Pinheiro. Isso foi discutido internamente no PSD, essa filiação do ex-prefeito? Não. Não houve discussão. Foi de cima para baixo, então. Não houve discussão. Foi uma surpresa? Foi uma surpresa. Deputado, só uma pergunta antes de encerrar, voltando, só para o senhor anunciar essa novidade para os pescadores, Isso. a linha de crédito, rapidamente, que nosso tempo já está avançado. Você que é pescador profissional artesanal, preste atenção. O governo federal, através da Caixa Econômica Federal, está lançando um programa para os extrativistas. E os pescadores profissionais estão nessa categoria de extrativistas. De 12 a 15 mil reais. 12 mil reais para homens pescadores profissionais, 15 mil reais para pescadoras profissionais. Juros de 0,5% ao ano. Ao ano, não é ao mês, ao ano. E se uma carência de 11 meses, e se você pagar em dia, ao final de 11 meses, você ainda tem um abatimento entre 25% a 40%. Então, semana que vem, o superintendente da Caixa Econômica aqui, o João Henrique, vai receber as lideranças das colônias e nós vamos tratar desse assunto para aliviar o sofrimento de pelo menos 16 mil famílias de pescadores profissionais no estado. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Quero parabenizar aqui o amigo Dorileu Leal pelo trabalho que tem feito à frente do misto. Tem resgatado aí um sentimento, uma paixão, uma autoestima dos cuiabanos e mato-grossenses. Parabéns, Dorileu. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Uma boa tarde.